Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, estamos aqui para mais um conteúdo. Eu vou falar do SBT, né? Vamos trazer aqui a nova contratação do Sistema Brasileiro de Televisão para a Copa Sul-Americana, para o SBT Esportes. E também vamos falar sobre a narração do Thiago Leifert, né, que faz aí a TV aberta, porque mais uma vez ele recebeu críticas nas redes sociais por causa do gol dos caras, né? Gol dos caras é a frase que ele utiliza quando os times brasileiros sofrem gols, né, dos adversários na Copa Sul-Americana. Olha, se você se interessa por mídia esportiva, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, você não paga absolutamente nada. E gostou do conteúdo, já vai deixando aí o seu joinha, tá bom? Deixa aí o seu like. Bom, vou falar primeiro aqui do Anderson Gonçalves, né? Novo narrador do SBT, contratação para o projeto do SBT Esportes, né, que é aquela transmissão alternativa na Copa Sul-Americana. O pessoal estava acostumado com o Diguinho Coruja, né, com seu irmão gêmeo, né, aquelas transmissões mais irreverentes ali do Diguinho Coruja, que divide opiniões, né? A narração dele divide opiniões, o trabalho lá no SBT Esportes, alguns gostam, outros não. Mas enfim, o Diguinho Coruja não está mais. Nós tivemos um jogo Boston River, do Uruguai e São Paulo, o Silva Júnior, né, fez a transmissão pelo SBT Esportes, aliás, ótimo narrador, Silva Júnior, né? E nessa última partida do Santos, já tivemos a estreia do Anderson Gonçalves e o próprio narrador anunciou, né, que a partir de agora ele será o narrador dos jogos da Copa Sul-Americana dentro ali do SBT Esportes no YouTube. O Anderson Gonçalves é narrador da Band News FM, exatamente. Ele é um dos narradores, né, da rádio Band News FM, também narrador da Santos TV e outras plataformas. Bom narrador. Olha, você não conhece o trabalho do Anderson, vou colocar para vocês o gol. Eu não posso colocar a imagem, né, por questão de direitos, mas vou colocar o áudio do Anderson Gonçalves narrando o gol do Santos, o gol do Neymar contra o Deportivo Recoleta do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Curte aí. Para roubar essa bola e para sair no contra-ataque, Neymar ligou para Gabigol, entrada da área, ele invadiu, Gabigol perdeu o ângulo, cruzamento rasteiro, pintou Neymar, gol do Santos, Neymar Júnior, camisa 10 do Santos. Contra-ataque mortal, fatal do glorioso alvinegro praiano. Lançamento de Neymar para Gabriel Barbosa. O Gabigol perdeu o ângulo para bater, levou para o fundo, cruzamento rasteiro. A bola ainda passou pelo Moisés, mas por ele não passou. Neymar! Tá aí então a narração do Anderson Gonçalves. Eu gosto, né? Acho um bom narrador, uma voz bacana. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Gostou da narração dele? Então, a partir de agora, ele será o locutor ali oficial das transmissões do SBT Esportes. Algumas pessoas nas redes sociais, como sempre, né? Isso é normal, algumas pessoas reclamando, sentindo falta ali do Diguinho Coruja. Cadê o Diguinho Coruja? Olha, as informações são de que ele não está mais nesse projeto, né? Então, a partir de agora, essa novidade aí, né? Um novo narrador no SBT Esportes, e a gente deseja aqui uma boa sorte para o Anderson Gonçalves. Acho que ele vai dar conta do recado. O Beto Oliver continua nos comentários, né? Ele já fazia parte daquela equipe, né, com o Diguinho Coruja, com o irmão gêmeo ali do Diguinho, mas o Beto Oliver permanece então, só que agora o Anderson Gonçalves passa a ser o narrador do canal, tá certo? Vamos falar do Thiago Leifert agora? Vamos lá. Olha, na última terça-feira nós tivemos então o jogo do Santos, né, pela Copa Sul-Americana com transmissão do SBT, Santos e Deportivo Recoleta do Paraguai. O time paraguaio já não é, né, uma grande equipe, estava desfalcado ali de vários jogadores. O Santos decepcionou, né, acabou empatando por 1-1, saiu na frente com o gol do Neymar, depois acabou sofrendo o empate, né, um gol de pênalti do time paraguaio. E o Thiago Leifert, mais uma vez, utilizou o que ele já vem, né? O que ele já vem usando aí nas partidas da Copa Sul-Americana, quando os times brasileiros sofrem um gol, ele não narra o gol. Ele apenas diz a frase, gol dos caras, gol dos caras. Ele já falou sobre isso no ano passado, quando ele recebeu muitas críticas, ele falou que vai continuar, que é o jeito que ele criou, né? Uma criação dele, né? E que
Não adianta criticar que ele vai continuar fazendo isso, que a gente tem que torcer para os times brasileiros, né? Não importa o time brasileiro que esteja em campo, a gente tem sempre que torcer para a classificação dos times brasileiros. Então, ele vai continuar falando aí o gol dos caras. E além disso, né, o Thiago Leifert ele vem recebendo muitas críticas, né, pela narração. Parece que não caiu no agrado do povo, né, do telespectador, né? Muita gente não gosta da narração do Thiago. Claro que ele recebe também alguns elogios, mas eu acompanho ali mais críticas do que elogios. Olha, eu já falei sobre o Thiago Leifert no ano passado e volto a dizer aqui, para mim, ele não é o melhor narrador esportivo da TV brasileira, mas também não acho que é tão horroroso assim, nossa, não dá para acompanhar, é muito ruim. Não, ele tá numa média aí, porque hoje nós não temos, pelo menos na minha opinião, queria saber a sua que está acompanhando aí em todo o Brasil, nós não temos grandes narradores, né? Nós temos grandes nomes, tá? O Cléber Machado, Luiz Roberto, que infelizmente está fora aí das transmissões, por questões de saúde, o Everaldo Mate chegando, o Guga Villani, nós temos nomes um pouco mais veteranos como Nivaldo Prieto, o Theo José, e muita gente. O Galvão Bueno continua nativo, vai narrar a Copa do Mundo no SBT, mas já não é nem sombra daquele Galvão Bueno que foi nos anos 80 e 90 principalmente. Perdemos grandes nomes, né, nos últimos tempos aí, Silvio Luiz, Luciano do Vale, que já eram veteranos, né, principalmente Silvio Luiz, né, o Luciano até que morreu cedo, digamos assim, né, 66 anos, né, 66, o Luciano do Vale nos deixou em 2014, né, já faz um bom tempo. Mas não temos esses nomes, né? Porque nos anos 80 e 90 era assim, né? Você tinha Luciano do Vale, você tinha Galvão, todo mundo no auge, né? Silvio Luiz, Luiz Alfredo, Oliveira Andrade teve grandes momentos. E depois começou essa nova geração, né? Cléber Machado, naquela época, né? Agora já estão aí quase veteranos já, né? Luiz Roberto, Cléber Machado, Luiz Carlos Júnior no Sport TV, Milton Leite e outros grandes nomes da narração esportiva. Mas hoje não temos, ninguém é unanimidade, você percebeu? Não tem. Muita gente fala do Paulo Andrade, né, um narrador muito citado, Paulo Andrade, deveria estar na TV aberta, tal, não sei o quê. Mas o Thiago tá ali, né? O Thiago tá ali. Você tem aí o André Henning, né, com estilo totalmente diferente, lá no TNT Esportes, Jorge Igor, que agora tá na GETV, o Luizinho Freitas da Cazé TV. Eu vejo o Thiago não está tanto nessa linha em termos de vibração, né, não é tão vibrante como esses narradores que eu citei, mas muita gente fala da voz dele também. A voz dele é muito pequenininha, não tem voz. Mas hoje não temos, né? Como eu citei aqui, narradores, esses mais clássicos, né? De vozeirão, de vozes metálicas. Não temos mais, gente. Então, é isso. Esse é o quadro que nós temos nesse momento. E sobre o gol dos caras, o Silvio Luiz, que foi um gênio da narração esportiva brasileira, o Silvio Luiz, quando o Brasil estava jogando, e mesmo em jogos de times brasileiros contra argentinos, paraguaios, uruguaios, em competições sul-americanas, o Silvio Luiz, muitas vezes, ele não gritava o gol, né? Para começar, ele já não gritava o gol, né? O Silvio Luiz falava mas ele não narrava o gol quando os times brasileiros tomavam, ou a nossa seleção brasileira, tomavam gols. Ele falava, queimou o filme, né? Queimou o filme aqui no Recife, tal, não sei o quê, deu zebra, deu zebra, e ninguém falava nada. Só que naquela época não tinha rede social. Né? Na época do Silvio Luiz, ele não pegou essa fase, né? No auge do Silvio Luiz, não tinha internet, não tinha Twitter, né? Que hoje é o X, você não tinha canais de YouTube, não tinha os portais, né? Os sites, não tinha nada, estava começando, né? Nos anos 80 nem tinha nada, começo dos anos 90. Então hoje, será que hoje o Silvio Luiz falando queimou o filme, quando um time brasileiro toma o gol, deu zebra aqui, será que ele não seria criticado também? Não seria cancelado por isso? Nossa, o cara não narra gol dos adversários do Brasil, porque dificilmente você vai agradar todo mundo. Essa é a grande realidade. Nenhum narrador vai agradar todo mundo. Porque se você gritar o gol do mesmo jeito, né, um jogo do Santos e Recoleta lá, você grita os dois gols do mesmo jeito, vai ter gente que vai criticar, mas o time brasileiro tem que narrar de um jeito, o adversário não pode ter a mesma vibração. Então, você não vai agradar todo mundo, gente. Não vai agradar todo mundo. O Galvão Bueno narrava os gols que o Brasil tomava com a mesma emoção dos gols do Brasil. Luciano do Vale também. Me lembro do Luciano do Vale na Copa de 82, Brasil e Itália, né? Aquela tragédia do Sarriá. Segundo gol da Itália, ele nem gritou, ele só falou gol da Itália. Talvez fosse hoje ia ter gente, tô torcendo contra o Brasil, tem gente que torce contra a seleção brasileira, aqui no Brasil não tem, o cara não grita gol da Itália. Então, mas não tinha rede social. Hoje,
tudo que você fala, né? Qualquer frase, qualquer gafe que você comete, qualquer coisa que as pessoas não gostam, vai tudo para a rede social instantaneamente, meu amigo. O negócio acontece hoje, né? Acabou de acontecer, já tem um monte de crítica, no dia seguinte vai aumentando, vira aquela bola de neve de críticas, né? E o pessoal vai ali atrás, né? Vai naquele efeito manada, né? Tem hora que um critica, outro critica, vou criticar também e tal. Porque hoje existe essa liberdade, digamos assim, né, nas redes sociais, para você criticar esse tipo de situação, né? Criticar um apresentador de TV, um locutor esportivo, não é verdade? Então, meus amigos, eu acho que o Thiago Leifert não é, como eu disse, não é excepcional, não é fantástico como narrador. Começou há poucos dias, né? Tem pouca experiência na narração esportiva e já vai fazer uma Copa do Mundo, né? Vai ter aí... vamos ver na Copa o que vai rolar. Ele vai transmitir 22 jogos da Copa do Mundo, né? Das 32 partidas do SBT e parceria com o N Sports, ele vai fazer 22 jogos, o Galvão vai fazer 10. Então serão 22 partidas de Copa do Mundo com o Thiago Leifert na TV aberta. Quem sabe, né? As pessoas, de repente, podem começar a mudar de opinião, se acostumando com as transmissões. Eu acho que ele está ali nessa média. Não é fantástico, também não é o pior dos piores, porque hoje nós não temos, pelo menos na minha opinião, nenhum excepcional narrador esportivo que você fala, nossa, que cara fantástico. Antes era assim, né? Eu quero assistir o jogo porque o Silvio Luiz vai narrar. Eu quero assistir porque o Galvão, né? Nos bons tempos do Galvão, no auge, porque hoje também o Galvão, como todo mundo sabe, né? Já não tem mais a mesma energia, a mesma voz, tá bem diferente. Luciano do Vale também. Quantos jogos eu assisti porque era o Luciano do Vale que estava transmitindo. Mas isso, né? Sempre assim no melhor momento da carreira desses narradores, né? Depois no final da carreira eles vão caindo, né? Vão caindo, a sua qualidade vai caindo e isso é normal. Mas enfim, tá aí o Thiago Leifert mais uma vez criticado. Manda a sua opinião, o que você acha do gol dos caras? É uma alternativa que ele criou. Poderia gritar o gol? Poderia. Não sei se isso é resolver, porque o pessoal já critica, né? A voz já critica o Thiago Leifert. Não sei se é por questões também extra TV, né? Extra trabalho, sei lá, alguma coisa por opiniões que ele tem aí fora do trabalho, não sei. Eu sei que realmente são muitas críticas ao Thiago Leifert. Eu acho que não é para tudo isso. Não é fantástico, não é o melhor de todos, mas também não acho que é para... Nossa, não tem condição nenhuma de narrar. Eu acho que ele está na média aí. Eu acho que a tendência do Thiago Leifert é um cara antenado, um cara que conhece os jogadores, que sabe identificar, é um cara inteligente. Eu acho que um cara tem uma mentalidade jovem, eu acho que tem tudo para crescer nessa atividade. Mas as críticas continuam fortes aí para os lados do Leifert. Um grande abraço. Voltamos a qualquer momento com mídia esportiva, com TV, com rádio e internet. Faça sua inscrição no canal, ativa o sininho, deixe seu like e a gente volta, tá bom? Valeu!